Desde as 9 da manhã, pontualmente, a altura em que foram abertos os portões do Palácio Presidencial, com rigor e pontualidade. Os jornalistas colocaram os seus equipamentos preparados e depois foram efetivamente tomar o pequeno almoço preparado para esta atividade de hoje aqui nos Jardins. E agora, digamos, depois de troca de experiências, de trocas de conversas, estão então reunidas as condições para esta conferência de imprensa, esta coletiva de imprensa. Está então a acomodar-se o Presidente da República. Daqui a pouco vai dar então início a este encontro com os Presidente da República de Angola. jornalistas. Caros Vamos colegas ouvir o que diz o secretário para a Comunicação Institucional e Imprensa do Chefe de Estado angolano. Aquela que vai ser a segunda entrevista coletiva do Sr. Presidente da República do seu mandato. A entrevista propriamente não terá uma declaração inicial do Sr. Presidente. Vamos fazê-la nos mesmos moldes que fizemos no dia 8 de janeiro passado. Há pouco tempo fizemos o nosso sorteio, será com base nesse sorteio que as perguntas serão colocadas. Vamos imediatamente passar à primeira pergunta, que cabe à Televisão Pública de Angola. Bom dia, a Televisão Pública de Angola agradece a oportunidade. Eu chamo-me Isidro Sanhanga. Senhor Presidente, uma das medidas tomadas no âmbito do combate à corrupção e à apropriação ilícita de recursos do Estado é o repatriamento voluntário desses recursos. No entanto, dentro de dias, o período estabelecido para este repatriamento termina e nessa altura já se pode falar do sucesso ou fracasso desta iniciativa. Qual é a expectativa do Sr. Presidente da República em relação à segunda fase, que será a do repatriamento coercivo desses capitais? E se as fortunas que serão alvo desse repatriamento já estão identificadas? Muito obrigado. Bom, falar em sucesso ou fracasso do programa, eu penso ser cedo. Não temos necessidade de correr. Um fenómeno que aconteceu ao longo de anos, não me parece que pudéssemos resolver em 6 meses. O período de graça concedido foi de apenas 6 meses. É evidente que quem quis aproveitar essa oportunidade bastante generosa por parte do Estado angolano deveria fê-lo. Quem não o quis fazer pretende enfrentar o Estado angolano, com certeza que corre um sério risco não só de perder esses recursos, como de comparecer perante os tribunais. Portanto, nós estamos confiantes no êxito desta operação. A operação não foi estabelecida para ser realizada em 6 meses. 6 meses foi apenas o período de graça dado para que aqueles que de boa vontade quisessem fazê-lo repatriassem os seus recursos. Portanto, estamos confiantes que o tempo continua a jogar a nosso favor, uma vez que o programa tem data de arranque, mas não tem data do término. Portanto, o repatriamento coercivo começa a contar a partir de 26 de dezembro. Portanto, começa a contar a partir de 26 de dezembro. Não quer dizer que a 26 de dezembro, nessa data exata, teremos aqui os recursos todos. Portanto, não é justo pensar-se desta forma. Arranca 26 de dezembro e não tem data limite. Pode levar 10 anos, 20 anos, leva o tempo que for necessário, no meu mandato ou no mandato de quem me vier a substituir. Nos próximos anos, isto é um programa para ter continuidade. TV Zimbo.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. Amílcar Xavier, TV Zimbo. A minha questão está relacionada com o acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão 319 de 2013, que suspende a fiscalização dos atos do Executivo pelo Parlamento da República. O Sr. Presidente da República vinha sublinhado muito recentemente na reunião do Comitê Central, a primeira que realizou na qualidade de Presidente do seu partido, que desejava ser fiscalizado pelos seus atos do partido no poder. Pergunto ao Sr. Presidente se não deseja também que, na qualidade de titular do Poder Executivo, seja igualmente fiscalizado pelo Parlamento. Muito obrigado. Quando, na reunião do Comitê Central, eu dizia que deveríamos ser fiscalizados, somos todos nós. Ao fiscalizar-se o Executivo, evidentemente que se está a fiscalizar também o titular desse mesmo Poder Executivo. Portanto, não vamos separar as coisas. Eu sou o responsável pelo bom ou mau funcionamento do Executivo que encabeço. Portanto, essa vontade manifesta na sessão plenária do Comitê Central, a última, essa vontade mantém-se e os órgãos que têm esta possibilidade de fiscalizar, nomeadamente o Parlamento, através das audiências parlamentares que têm lugar, regra geral, a nível das comissões de trabalho, através das visitas parlamentares que são feitas às instituições, às províncias, aos municípios. Por essas vias pode-se e deve-se fiscalizar a ação do Executivo, aliás, coisa que, em certa medida, já vem acontecendo. Agência de Notícias Lusa. Bom dia, Sr. Presidente. José Sousa Dias, jornalista da Agência Lusa. Eu voltava um bocado ao início à pergunta, à primeira questão, tem a ver necessariamente com o repatriamento de capitais. Tem havido muita conversa, tem havido muitas declarações sobre o que de facto é o repatriamento de capitais, mas tem também existido um silêncio, um manto de silêncio sobre os montantes, o que é que já foi conquistado, o que é que já foi recuperado, números, valores. E, naturalmente, também gostaria de saber em que ponto é que está a situação do repatriamento de capitais com Portugal. Muito obrigado. Bom, quanto a dados estatísticos mais concretos, a seu devido tempo, o Banco Nacional de Angola, a entidade competente, vai prestando ao longo do tempo os esclarecimentos que se impuserem. Com relação a Portugal, dos encontros que tivemos, quer com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quer com o Primeiro-Ministro, António Costa, recebemos a garantia de todo o apoio das autoridades portuguesas no sentido de se conseguir, na modalidade que se vier a acordar de forma mais específica, porque uma coisa são as declarações políticas, outra coisa é a forma de fazer. Portugal as autoridades portuguesas no geral vão prestar toda a colaboração possível para que Angola possa reaver aquilo que é seu. Diário O País. Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Nenhuma cidade angolana tem o sistema de transportes públicos funcionais. Pergunto qual seria a solução para que efetivamente os transportes públicos funcionassem como deve ser, se o Estado tem noção de quanto ganharia caso os transportes públicos funcionavam como deve ser e de quanto as famílias angolanas gastam em transportes públicos. Obrigada. O transporte público em Angola é problemático e com certeza que o Executivo está atento a isso. Portanto, o Ministério dos Transportes está a estudar as melhores formas de resolver a problemática do transporte público, sobretudo para as grandes cidades, Luanda e não só. Evidentemente que também neste domínio nós contamos com a intervenção do setor privado,
há intenções de investimento privado neste domínio, sobretudo pretendendo investir em sistemas de monorail e outros equivalentes. Essas intenções de investimento estão a ser analisadas pela entidade competente, nesse caso a IPEX, e a seu devido tempo, portanto, penso que vamos começar a verificar o investimento real neste domínio, não só em Luanda, como nas outras grandes cidades. Ganhos, evidentemente que quanto melhor organizado tivermos o transporte público, todos ganham. Ganham os cidadãos e ganha a economia nacional. Portanto, não vou falar em números, não vou dizer quanto é que vamos ganhar, mas que vamos ganhar, todos vamos ganhar. Ganhará o cidadão e ganhará a economia nacional. Chamo agora o representante do Novo Jornal. Bom dia, Sr. Presidente. Eu sou o David Filipe, do Novo Jornal, redação online. Sr. Presidente, foram prometidos 500 mil empregos. Queria saber, até data presente, quando já foram criados. Porque nós notamos ao longo desse ano, muitas empresas foram à falência e milhares de angolanos foram jogados no olho da rua. E notou-se também que a delinquência aumentou. E eu queria saber, Sr. Presidente, qual será o recado para a juventude desempregada? Bom, a delinquência aumentou numa determinada fase, mas posso lhe garantir que neste momento reduziu consideravelmente. E com relação à oferta de emprego, a oferta de emprego prometida no programa de governação do MPLA refere-se a um período de 5 anos, de um mandato e não a um período de 15 meses. Nós estamos a governar há escassos 15 meses. Não se pode esperar que aquilo que deve ser feito em 5 anos pudesse ter sido feito em apenas 15 meses. Tudo o que estamos a fazer na criação de um bom ambiente de negócios para que as empresas funcionem, que criem bens, criem serviços, produzam serviços e, consequentemente, emprego, é o esforço que está sendo feito no sentido de resolvermos, entre outros problemas, também o problema de emprego. Quando falamos na diversificação da economia, não só queremos aumentar a produção interna de bens e de serviços, queremos aumentar a exportação de bens, mas, ao mesmo tempo, com esta medida, pretendemos e estamos confiantes que vamos conseguir aumentar a oferta de empregos. Rádio Despertar. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Sou Gonçalves Vieira, da Rádio Despertar. O Sr. Presidente tomou posse como titular do Poder Executivo há pouco mais de um ano e por aquilo que tem se constatado é que a condição social da população parece que piorou. E pelos contactos que nós temos feito, digo nós, a Rádio Despertar, a população não vislumbra num quadro breve para a solução de diversos problemas que a própria população enfrenta. E atualmente ainda verifica-se que os hospitais públicos continuam sem medicamentos nem materiais gastáveis, para além de outras dificuldades. E um dos estratos da nossa sociedade que diariamente também reclamam pelos seus direitos são os ex-militares inscritos na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, que desde 2009 vêm reclamando pela reposição dos subsídios que, segundo dizem, foram retirados, foram cortados ao arrepio da lei pela direção da Caixa de Segurança Social. E eles também dizem que já escreveram várias vezes ao Sr. Presidente, mas até o momento não são respondidos e advogam mesmo que o Sr. Presidente domina o dossiê porque durante muito tempo foi o Ministro da Defesa Nacional. A pergunta é a seguinte: quanto tempo mais estes homens poderão esperar pela solução dos seus problemas?
Bom, em primeiro lugar, dizer que o senhor acaba de violar um acordo. O que está acordado é uma pergunta por órgão de comunicação social. O senhor acaba de fazer duas. De qualquer forma, eu vou lhe responder as duas. A apreciação de que a situação social do país está a piorar é relativamente certa, correta. Digo relativamente porque o bem-estar depende muito do volume de receitas que o Estado arrecada para poder fazer investimentos na área social. O senhor sabe quanto é que estava o preço do principal produto de exportação há uns anos atrás e quanto é que está hoje. Daí a razão de estarmos a trabalhar para a tal diversificação da nossa economia. E não se faz essa transição, sair de uma economia do petróleo para uma economia, digamos, do não petróleo, de um dia para o outro. Esse milagre não existe. Jesus Cristo já morreu há muitos anos. Situação dos hospitais. A situação dos hospitais não pode ser considerada ainda como boa. Não é boa. Mas devemos reconhecer que houve ou tem havido melhorias. Já não há tanta escassez de medicamentos como se diz. Os hospitais de Luanda, que são os principais, os maiores, o Hospital Américo Boa Vida, o Josida Machel, o Hospital de Oncologia, o Hospital Pediátrico, a Maternidade de Luanda, consulta as direções desses hospitais que lhe vão confirmar que de há 6 meses para cá o quadro nessas unidades hospitalares alterou de forma significativa. Que sejam eles a dizer e não o titular do Poder Executivo. Com relação à Caixa de Segurança Social, fala em militares ou ex-militares. Nós precisamos de separar as coisas. Só tem direito à Caixa de Segurança Social os oficiais reformados. Só esses beneficiam da Caixa de Segurança Social. Ex-militares que não tenham atingido qualquer grau de oficial e que, portanto, não podem estar reformados, são desmobilizados. Reformado é o oficial, o não oficial é desmobilizado. Os desmobilizados não são atendidos pela Caixa de Segurança Social. Nós conhecemos a pressão que a UNITA vem fazendo nos últimos anos, confundindo as coisas no sentido de que os desmobilizados também sejam atendidos pela Caixa de Segurança Social. Isso não é possível. Portanto, isso não vai acontecer. Há instituições próprias para atender os desmobilizados, que são uma classe de militares ou de ex-militares, para ser mais concreto. A Caixa de Segurança Social só atende oficiais na reforma. Voz da América. Muito bom dia, Sr. Presidente. Eu sou Manuel José, sou correspondente da Voz da América em Luanda. Eu vou aproveitar a deixa do Sr. Presidente ao responder o colega da Rádio Despertar, quando fala das instituições de saúde. Há um ditado que diz que a prática é o melhor critério da verdade. E o que noto na prática das elites angolanas, e incluo nessas elites Vossa Excelência, Presidente da República, há uma rejeição a roçar mesmo ao desprezo às instituições angolanas, sejam de saúde, de ensino, de turismo, enfim. Como? Quando estas elites, portanto, precisam da assistência médica, medicamentosa, é logo pegar um avião e ir posterior, ir à procura. No ensino, a mesma coisa. Os meninos, até os meninos, como não podem ficar muito tempo lá fora,
usam as escolas consulares, exemplo, a escola portuguesa aqui, quase todos os ministros têm lá os filhos. As instituições de lazer, Sua Excelência acaba de nos dar recentemente um exemplo disso. No gozo de feira, que é seu direito, privilegiou Moçambique, nosso país irmão. E a pergunta que faço é a seguinte, Sr. Presidente. Qual é a mensagem que essa elite transmite aos cidadãos comuns, os demais angolanos, quando fazem essa asserção, essa rejeição a essas instituições? Muito obrigado. Bom, nada lhe garante que eu nunca passei férias no meu país. O senhor está a fazer uma afirmação gratuita. Eu não nasci hoje e ao longo dos anos já passei férias no meu país N vezes. Desta vez entendi a convite do meu homólogo, o presidente Nyusi, de Moçambique, satisfazer o seu convite e fui passar férias a um país africano. Não fui à China, não fui à Conchichina, como soe dizer-se, fui aqui perto, a um país irmão africano. O facto de eu ser Presidente da República, não estou vedado de poder desfrutar deste direito. Com relação à utilização das unidades hospitalares ou não, é errado pensar-se que os cidadãos angolanos que se tratam lá fora só são da classe dirigente e, se calhar, da classe dirigente do MPLA. A Junta Médica em Portugal, na África do Sul, está cheia de cidadãos angolanos. 90% deles são cidadãos comuns. Quem custeia essas despesas é o Estado angolano. É verdade que o ideal seria investir esses recursos aqui no país, na melhoria das nossas unidades, para pôr fim a essas juntas médicas. Mas isso não se faz num dia. Isso é para se ir fazendo. Portanto, nós não podemos, de um momento para o outro, mandar de volta para Angola os cidadãos angolanos que estão fora em junta médica, foram autorizados pelo Estado, porque é o Estado quem está a suportar as despesas, sob pena de virem morrer aqui, porque se interrompe o tratamento de repente para certo tipo de doenças, isso pode acontecer. E o Estado é um ente responsável, isso nós não vamos fazer, apenas para não sermos acusados de estar a mandar gente para fora, mas que fique claro que quem se trata lá fora não são só os governantes e muito menos os dirigentes políticos do MPLA. Eu não sei se a clínica Girassol tem câmaras que registra a entrada e saída dos cidadãos. Se tem, com certeza que eu estou lá registado. Pelo número de vezes que entrei, não só enquanto Ministro da Defesa, como até agora, já enquanto Chefe de Estado. Portanto, não façam afirmações gratuitas só para querer nos incriminar, porque isso nem fica bem. Portanto, é verdade que nós temos ainda muito trabalho a fazer no sentido de melhorar a qualidade dos nossos serviços sociais, de saúde, de educação. Nós nunca negamos isso. Nós nunca dissemos que temos um sistema de educação e um sistema de saúde dos melhores do mundo. Antes, pelo contrário, somos os primeiros a reconhecer as nossas insuficiências. E só reconhecendo as nossas insuficiências estaremos em condições de prestar atenção no sentido de inverter o atual quadro que, diga-se de passagem, não é bom, mas está cada vez menos mal. Folha 8. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente. William Toné, Folha 8. Sr. Presidente, voluntária ou involuntariamente,
no seu último discurso na 6ª reunião ordinária do Comitê Central, colocou o MPLA como o primeiro órgão quase de soberania, algo que vem sendo. Acredita que nesse seu esforço de combater a corrupção, repatriar os capitais, o conseguirá sem um verdadeiro pacto de regime, capaz de institucionalizar e conferir soberania aos verdadeiros órgãos de soberania? Eu vou lhe responder à pergunta, mas antes, se me permite, deixa-me voltar um pouco atrás a respeito ainda da questão da atenção a prestar à área social, saúde e educação, para dizer que, tanto essa questão não foi colocada por si, foi pelo seu colega quando se deu. Em 2018, estava contemplado no Orçamento Geral do Estado 3,6% desse mesmo orçamento dedicado à saúde. Para o orçamento acabado de aprovar, para 2019, nós temos 6,6% desse mesmo OGE dedicado à saúde. Portanto, é praticamente o dobro dos recursos que prevíamos em 2018, no espaço de apenas um ano. No que diz respeito à educação, embora o crescimento não tivesse sido tão grande quanto na saúde, em 2018 eram 5,4% para a educação, portanto, a porcentagem do OGE, para 2019 são 5,8% do OGE. O crescimento não é grande, mas fica o sinal de que o Executivo dá uma importância grande a estes dois setores, quer a saúde, quer a educação. Voltando ao nosso amigo William Toné. Um pacto de regime. Depende do que é que entende por pacto de regime. Eu, se não se importar, eu ia lhe pedir que esmiuçasse um pouco mais isso, o que é que entende por pacto de regime. Porque, com pacto ou sem pacto, nós temos de combater a corrupção. Com pacto, temos de combater a corrupção. Sem o pacto, temos de combater a corrupção. Sr. Presidente, quando falava de pacto é porque, naturalmente, o combate à corrupção tem sido falado. O MPLA tomou a dianteira, mas se empreender só o viés político neste combate, nós vemos que poderá nada acontecer. Vai mudar o que nada muda. Por outro lado, este combate, eu penso que deveria engajar todas as forças políticas a encontrarem um denominador. Porque agora não sente que, por exemplo, há incompreensões no seio da sua própria força política. Se o combate assentar fundamentalmente na parte política, óbvio que pode haver acordos políticos. Se engajasse toda a nação, o senhor seria mais blindado e teria maior credibilidade este combate à corrupção, porque engajaria todas as partes e todos poderiam ser partícipes naquilo que iríamos definir como corrupção, até porque temos a Lei 11/2016 que inviabiliza quase uma percepção do que é que se vai repatriar, o quanto e a partir de onde. Engajando todos, talvez fosse mais blindado este combate e mais credível. É nisso que eu gostaria que o senhor se expressasse. Sim, senhor. Em praticamente todos os meus discursos,
eu falo da necessidade do combate à corrupção. E não só falo da necessidade de combate à corrupção, porque também tenho tido cuidado de apelar que todas as instituições do Estado, igrejas, organizações não governamentais, associações profissionais, associações cívicas e, de uma forma geral, os cidadãos, que participem de forma ativa nesta luta que é de todos. O MPLA não pretende monopolizar esta luta como sendo apenas sua. Nós não fechamos as portas a ninguém dizendo esta luta é do MPLA, só nós queremos a taça e que não queremos a interferência de mais ninguém. Isso não é verdade. Antes, pelo contrário. Somos nós quem todos os dias apelamos à participação, à contribuição de todos, sem exclusão de ninguém. Se existe alguma força política que se sente excluída desta luta, é porque ela própria auto-excluiu-se. Nós só tomamos a iniciativa e talvez o facto de termos tomado a iniciativa não tenha sido do agrado de algumas forças políticas. Com certeza estavam à espera que essa iniciativa fosse deles. Nós tomamos a dianteira, tomamos a iniciativa, mas não afastamos ninguém. Portanto, o que está a dizer é precisamente o contrário do que está a acontecer. Nós não estamos a querer ficar sozinhos nesta luta. E não estamos sozinhos nesta luta. Não só não queremos estar sozinhos, como efetivamente sentimos que não estamos sozinhos nesta luta. Rádio Mais. Muito obrigada. Iracelma Arnaldo, Rádio Mais. Senhor Presidente, a minha questão é a seguinte. Quando disse que encontrou os cofres do Estado vazios, já sabia que o Executivo cessante tinha deixado mais de 15 mil milhões de dólares. Que nível de comunicação tem com José Eduardo dos Santos? Obrigada. Bom, com relação a esta questão, o importante é diferenciarmos de forma clara o que são as reservas internacionais líquidas, para que fim se destinam, qual é o caráter desta reserva, como o próprio nome diz, é uma reserva, como deve ser gerido e o que são propriamente os chamados cofres do Estado. Quando a gente fala em cofres do Estado, estamos a nos referir à conta única do Tesouro, que não tem nada a ver com as reservas internacionais líquidas. Os ministros, membros da Comissão Econômica, vieram a público explicar precisamente isso. E o que ficou claro é que o que havia na conta única do Tesouro não dava para pagar mais do que 5 meses de salário da função pública, apenas isso. E o país parava, não vivia, não fazia mais nada, salvo pagar salários à função pública durante 5 meses, exatos 5 meses. Portanto, não houve nenhum mistério no que foi dito. No discurso político, há coisas que devem ser entendidas. Quando a gente diz encontrei os cofres vazios, ninguém está a querer dizer que encontrou zerados. O vazio não é sinônimo de zerado. Portanto, eu penso que este tipo de linguagem deve ser entendido. MFM. Muito bom dia, Sr. Presidente. Para mim é uma honra. Eu peço desculpas. Há uma segunda... As pessoas estão a fazer mais do que uma pergunta, contrariamente ao acordado.
Há uma segunda pergunta do seu colega que o antecedeu. Qual o meu nível de relações com o presidente José Eduardo dos Santos? Eu considero normais, não tenho razões, não tenho motivos para não ter boas relações pessoais. Como dizia, para mim é uma honra, chamo-me Ernesto Samaria, a Rádio MFM e toda a sua audiência agradece. A nossa pergunta é a seguinte: o Sr. Presidente exonerou no princípio do mandato do senhor o Secretário para os Assuntos Económicos, Dr. Carlos Panzo, por estar implicado num processo penal aberto pelas autoridades suíças. Por que razão mantém a proteção ao engenheiro Manuel Vicente quando um tribunal português deu como provado recentemente o crime de corrupção ativa a um procurador daquele país? Muito obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado. Portanto, o senhor afirma que eu protejo o engenheiro Manuel Vicente. Vai ter que explicar bem isso, o que é que entende por proteção. O engenheiro Manuel Vicente não é membro do Executivo, não é ministro. Contrariamente à situação do Dr. Panzo, que na altura em que recebemos a notificação das autoridades judiciais da Federação Suíça, era membro do governo. Já nessa altura, o engenheiro Manuel Vicente não era membro do Executivo. Não era vice-presidente, não era ministro de Estado, não era ministro. Portanto, fica difícil entender o que é que o senhor quer dizer com dar proteção ao engenheiro Manuel Vicente. Eu dou-lhe a oportunidade de explicar melhor, se assim o entender. Bem, eu sou leigo em matéria de direito, mas penso que, se calhar, ao nível do Executivo, e o senhor como titular do Poder Executivo, poderia, se calhar, ao nível do Parlamento, retirar as imunidades e dar possibilidade que os tribunais angolanos pudessem já julgar o processo que Portugal transferiu para o nosso país. Para um não membro do Executivo, quem solicita o levantamento das imunidades junto do Parlamento não pode ser o Executivo. Estamos a falar de poderes diferentes. Quem solicita são os órgãos de justiça. Os órgãos de justiça, se quiserem dar continuidade com um determinado processo e vêm-se impedido de o fazer porque a pessoa avisada está protegida por imunidades, sendo deputado, são os órgãos de justiça quem solicitam o levantamento das imunidades diretamente ao Parlamento, não passam pelo Executivo. O titular do Poder do Executivo nem tem sequer que saber, porque mesmo que souber não vai fazer nada. Não é minha competência. É um deputado, se a Justiça entende que para prosseguir com a sua ação, enquanto órgãos de justiça, importa que sejam levantadas as imunidades de um determinado deputado, solicita o levantamento das mesmas diretamente à Assembleia Nacional. Rádio Eclésia. Muito bom dia, Sr. Presidente, e a todos presentes. Muito grato pela oportunidade. Qual é a disponibilidade, Sr. Presidente, do seu governo em acelerar o desfecho das negociações sobre o projeto do Acordo Geral de Cooperação? Falo da concordata entre o Estado angolano e a Santa Sé. E qual é a previsão do encontro do Sr. Presidente com o Papa Francisco em Luanda ou no Vaticano? A esse respeito, devo dizer que conseguimos ultrapassar um pequeno impasse que existia. Portanto, quando digo conseguimos, estou-me a referir à delegação do Executivo angolano e à delegação do Vaticano, aqui em Luanda. E, feito isso, portanto, a versão negociada, acordada, foi remetida ao Vaticano para o Vaticano se pronunciar e nós estamos à espera da posição do Vaticano. Portanto, neste momento,
O que se passa é que o Vaticano é que nos deve dizer, falar ou propor datas de assinatura, acordar conosco se a assinatura será feita em Luanda, se será no Vaticano, se será na presença do chefe de Estado angolano, se não, não tem que ser necessariamente. Portanto, uma coisa é a assinatura do acordo e outra coisa é a minha visita de Estado ao Vaticano. O Vaticano, como sabem, é um Estado, da mesma forma que eu realizei visitas de Estado a outros Estados, com certeza que algum dia acontecerá, espero que seja o mais breve possível, a visita de Estado ao Estado do Vaticano. Semanário Expresso. Bom dia, Sr. Presidente. A questão que eu coloco é a seguinte: o senhor tem feito um esforço notável na captação de investimento estrangeiro, no combate à corrupção e na mobilização da sociedade. A verdade é que sente-se no dia a dia que os seus ministros e auxiliares são tomados por um sentimento de medo na tomada de decisões que são da sua responsabilidade. Isto tem emperrado sobremaneira o funcionamento da máquina e, por tabela, complica a vida dos cidadãos. A questão que eu coloco é como ultrapassar esta situação. Obrigado. Bom, preferiu chamar-lhe sentimento de medo. Eu não lhe chamaria assim, mas o que devo dizer é que o que está em curso no nosso país é um processo, não digo inédito, porque já aconteceu em outros países, na Itália, mesmo no Brasil, alguns com sucesso, outros sem sucesso, mas é um processo que exige muita coragem, muita determinação e é normal haver num momento ou noutro uma certa vacilação, mas que nós temos a certeza que o tempo vai acabar por esbater. Portanto, isso nunca foi feito em Angola. Estamos a ensaiar uma aplicação de políticas que já constavam do nosso ideário. Portanto, nos programas do partido que sustenta o Executivo, a necessidade do combate à corrupção não nasceu em setembro de 2017. O nosso programa, ou os nossos programas de anos atrás, sempre preveram a necessidade do combate à corrupção. A única coisa que aconteceu é que, surgiu, por sorte, esta equipa que, de forma corajosa, está a conseguir arrancar do papel aquilo que sempre foi o desejo do MPLA, sempre foi o desejo do povo angolano, não perpetuarmos a situação que o país vivia até relativamente pouco tempo. Portanto, eu não falo de pessoas individualmente, falo de equipa, e para dizer que, como equipa, nós não somos medrosos. A equipa é corajosa e assim nos vamos manter, porque temos a certeza que, com maior ou menor dificuldade, porque é evidente que há obstáculos pelo caminho, aliás, não seria de esperar outra coisa. Existem os obstáculos, mas os caminhos têm buracos, têm pedras, têm riachos por saltar, se não nos queremos molhar, têm obstáculos. Se alguém pensa que vai à luta desejando vencer sem encontrar obstáculos, isso não existe. No mundo não existe. RTP. Obrigado. Eu sou o presbítero Lundães, RTP.
Senhor Presidente, como entender que num cenário de clara recessão económica, de profunda escassez de recursos e que se apela a uma maior contenção de despesa, o Executivo parte para a reabilitação do edifício do Conselho de Ministros nos valores que vieram a público por intermédio dos órgãos de comunicação social? É isso uma prioridade para o Estado quando há necessidades mais básicas que esperam por solução, Sr. Presidente? Obrigado. Bom, nós não estamos a fazer uma simples reabilitação. Nós estamos a construir uma nova sala do Conselho de Ministros. Na impossibilidade de ampliar a presente sala, os técnicos concluíram da vantagem da construção de uma nova sala. É isso que está sendo feito. E nós não temos vergonha de o dizer publicamente. Não se está a roubar dinheiro. A sala do Conselho de Ministros não é para lazer, é para trabalho. Se nós estamos a construir um instrumento para melhor trabalharmos, para melhor servirmos os angolanos na função que exercemos, que o Executivo exerce, penso que não temos que ter vergonha disso, nem receio de dizer aos angolanos que estamos a construir uma nova sala do Conselho de Ministros. É simplesmente uma sala. É apenas uma sala, não é um palácio. Portanto, não estou a ver também qual é a razão de ser da sua pergunta. Revista Exame. Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Jorge Salvador e trabalho para a revista Exame. Sr. Presidente, o acesso à habitação ainda é um terror de muitas famílias. É um terror que muitos pais de família enfrentam. É um terror que muitos jovens enfrentam. O acesso às centralidades habitacionais esteve sempre em volta de processos fraudulentos. Alguns cidadãos tiveram acesso sem reunir as mínimas condições de honrar o compromisso com o Estado. Outros ocuparam ilegalmente e outros ainda subalugaram, ou seja, ganham dinheiro com as casas que o Estado construiu para a população, para aquelas pessoas que não têm como ter acesso a essas casas. Eu quero saber do Sr. Presidente o que é que será feito para corrigir esta situação, quais as medidas que serão tomadas aos inquilinos, medidas rigorosas aos inquilinos que até ao momento não pagaram nenhuma prestação das rendas resolúveis. E, por outro lado, se o governo do Sr. Presidente tem noção de quanto é que o Estado já arrecadou ou quanto é que o cofre do Estado já tem acesso com a comercialização destas habitações. Muito obrigado. Bom, começando pelo fim, o que já arrecadou ainda não deu para amortizar o investimento feito. Aliás, o período de amortização leva sempre alguns anos. Que medidas é que foram tomadas ou serão tomadas no sentido de corrigir esses males? Bom, eu acredito que algumas medidas já vêm sendo tomadas. Talvez não as suficientes. Precisamos de continuar a corrigir esta situação que está errada. Eu louvo, digamos, a sua intenção de ver ordem na sociedade, mas, paradoxalmente, se as autoridades expulsarem algumas dessas pessoas, expulsar dos apartamentos ocupados ilegalmente, talvez alguns dos seus colegas sejam os primeiros a apontar o dedo ao Executivo, acusando-o de violação dos direitos humanos, coitados, e agora onde é que vão com as famílias? Como se antes de ocupar esses apartamentos vivessem ao relento. Não é verdade? Não concorda comigo?
Concorda comigo, ainda bem. Mas, pronto, são situações com as quais vivemos e que temos que enfrentar. Daí a razão da Operação Resgate. A Operação Resgate visa precisamente pôr cobro a toda esta quebra de valores. Fazendo mão a um conjunto de ações que erradamente se pensa ou se diz que só são ações de caráter policial. Não, antes pelo contrário. E aí vamos voltar à questão da corrupção. Aliás, a corrupção também é uma das quebras de valores. Quando eu dizia com relação à corrupção que nós não queremos ter o monopólio desta luta, isto é uma luta de todos, também com relação à Operação Resgate dos Valores, é uma luta de toda a sociedade, não é uma luta da polícia. Tanto que não caiamos no erro de pensar que é a polícia quem vai resgatar os valores. A polícia só vai atuar naquelas situações mais aberrantes. De resto, o trabalho de educação permanente, que não é para fazer em um mês, nem em 6 meses, nem em um ano, mas é para fazer sempre, enquanto estivermos vivos, isto é da responsabilidade de toda a sociedade, de todos nós. Executivo, partidos políticos, associações, igrejas, escolas. Aliás, é de pequeno que se torce o pepino, portanto, é na escola onde a gente deve começar por transmitir aos mais jovens os mais nobres valores da nossa sociedade. Portanto, também com relação ao resgate desses valores, onde isso se enquadra, a questão que o jornalista acaba de pôr, todos nós devemos estar envolvidos. Jornal Vanguarda. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom, o Sr. Presidente já revelou que é um árbitro atento. Eu não posso fazer mais do que uma pergunta. Acaba-me de dizer isso mesmo, que para mim é uma tortura. Portanto, eu peço-lhe, obviamente vou só fazer uma pergunta, mas antes, permita-me só uma pequena deambulação e tem a ver com uma questão que foi colocada logo a segunda pergunta, que tem a ver com o Acórdão 319 de 2013, que o senhor, a meu ver, não respondeu, e que é um acórdão muito mais do que simbólico, porque há um novo regimento na Assembleia Nacional, a própria Constituição tem normas que permitem uma revisão, mas sabemos que a revisão de 2010, que deu ao país, consagrou um regime de presidencialismo atípico, foi uma revisão, é a chamada Constituição, o fato feito à medida de um homem, e o senhor já disse que a Constituição é a sua bússola, mas também mostrou que não está disponível para vestir o fato desse homem, provavelmente é demasiado apertado para si. E também, que tem a ver com isso, há uma questão que o Vanguarda tem colocado insistentemente, que é a questão da remodelação governamental. Nós até já avançámos, seria até ao final do ano, o Sr. Presidente não nos quis fazer a vontade, mas quando avançamos na remodelação governamental, não fazemos por acaso, escrevemos porquê, e tem a ver com estas questões. Ou seja, o senhor tem desestruturado, digamos assim, tudo o que vem da governação anterior, e tem aqui estas duas questões. Isto não é a minha pergunta, e se me permite, esta é a minha batota. A minha pergunta é, porque o senhor já nos habituou nas suas intervenções, são sempre intervenções cuidadas, escolhidas, que normalmente os seus discursos e as suas entrevistas a órgãos de comunicação social, até agora estrangeiros. A única entrevista que deu ao Angolano foi também para um órgão de comunicação social estrangeiro. E nessa entrevista, e o senhor, insisto, que não diz nada por acaso, nem ao acaso, a determinada altura é-lhe feita esta pergunta. Como exímio jogador de xadrez que é,
quando será o seu próximo checkmate? Isto, obviamente, é alguém que o conhece bem. E o senhor responde: não posso revelar, mas não tarda. O senhor, como exímio jogador de xadrez, sabe que o xadrez tem um tempo, as jogadas de xadrez têm um tempo limite. Portanto, mas esse é o seu domínio. Em relação à minha pergunta é: não posso revelar, Sr. Presidente, que jogada de mestre é esta? E, por favor, não me responda à minha única questão com uma não resposta. Bom, dizia que limitar-lhe a uma pergunta é... Uma tortura. Uma tortura. Tortura maior seria, para mim, se permitíssemos que cada um de vocês fizesse 2, 3 perguntas. A informação que eu tenho é que nesta entrevista coletiva estão 20 órgãos. Se cada um fizer 3 perguntas, são 60 perguntas. Então? Quem seria o torturado? Eu ou a senhora? Não me peça a mim para escolher, por favor. A resposta é óbvia. Bom, com relação ao acórdão do Tribunal Constitucional, o Executivo não altera os acórdãos dos tribunais. Muito se tem falado como se fosse tão simples quanto o titular do Poder Executivo chamar o juiz presidente do Tribunal Constitucional e dizer: amanhã quero ver alterado esse acordo. Se não faço, sou preso. Se o faço, sou preso também, porque estarei a violar a separação de poderes. Então, onde é que eu fico? Prefiro não violar o princípio da separação de poderes. Jogada de xadrez. O xadrez é jogado, é um jogo a 2. Portanto, tem que me dizer quem é o meu adversário. Ainda ninguém me disse. Quer dizer que pela primeira vez falou ao acaso? Quem é o meu adversário? Um jogo de xadrez joga-se contra alguém. Então digam quem é o meu adversário. Por enquanto estou sem adversário, por isso é que o checkmate tarda a chegar. TV Record. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Record TV África, aqui na Santos. Melhorar o que está bem, corrigir o que está mal é lema seu. E a bandeira de combate à corrupção foi hasteada muito alto, dentro e fora de Angola. Pretendia saber, em 2019, que os angolanos podem esperar da sua governação em relação à resolução dos seus problemas sociais básicos, no qual não vamos acrescentar apenas saúde e educação, mas saneamento básico e mobilidade rodoviária. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, para 2019 nós aprovamos um Orçamento Geral do Estado. Talvez começar por dizer que melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, essa divisa não é minha, é do partido que eu dirijo, é do MPLA. Portanto, está bem acima da minha pessoa. Eu procuro executar, uma vez que estou à frente do Executivo, e o Executivo é um instrumento de governação do partido governante. Para o orçamento de 2019, nós temos indicadores que, em princípio, vão levar à melhoria da situação dos cidadãos angolanos. Começando pelo próprio teto do OGE 2019. Eu vou começar um pouco atrás. Em 2016,
estava em 5,3 mil milhões. Em 2017 subiu para 5,4 mil milhões. Em 2018 subiu para 9,6 mil milhões. Para o ano 2019, a Assembleia acaba de aprovar um teto de 11,3 mil milhões. Portanto, não baixou, mas subiu. Com mais recursos, resolvem-se mais problemas. Nós tínhamos um déficit orçamental em 2016 de 3,8. Em 2017, de 6,3. No corrente ano de 2018, esse mesmo déficit já passou de 6,3 para 0,4 no corrente ano. E para o próximo ano prevemos 1,5. Portanto, já estivemos com 6,3 em 2017 e para 2019 esperamos 1,5. Se falarmos da taxa de crescimento, em 2016 estávamos com 2,6%, com menos uma taxa negativa, portanto, com uma taxa negativa de 2,6% em 2016. Portanto, a economia estava a regredir, não estava a crescer. Em 2017 continuávamos em baixa, ou seja, com uma taxa negativa de 0,15%. Em 2018, no corrente ano, já temos uma taxa de crescimento positiva, não, desculpa, ainda negativa, de 1,1%. Mas para 2019, prevemos uma taxa positiva, nada desprezível, de 2,8%. Em 2016, tínhamos uma taxa de inflação de 41,9%. No ano seguinte, 2017, baixou-se para 23,7%. Em 2018, essa inflação já estava mais baixa ainda, nos 18%. Mas para o próximo ano, e daí a novidade que não é novidade, porque vem no OGE, que já foi aprovado, para 2019, prevemos uma taxa de inflação de apenas 15%. Não é que seja boa, podia ser melhor, mas quem já teve 41,9% há apenas 2 anos atrás, passar de 41,9% para 15%, só temos que nos dar por satisfeitos, não quisermos ser ingratos. A diferença da taxa de câmbio no mercado, entre o mercado paralelo e oficial, no corrente ano, em janeiro do corrente ano, estava essa diferença em 150%. Em setembro deste ano, portanto, em apenas 9 meses, o Executivo conseguiu baixar essa diferença da taxa de câmbio de 150% em janeiro para meros 23% no mês de setembro do corrente ano. Isso em 9 meses. Bom, o crescimento que a saúde e a educação terão no orçamento de 2019, já me referi a ele, portanto, escuso de repetir. Nesse mesmo orçamento para 2019, nós prevemos um incremento de recursos para a agricultura que é 5 vezes superior ao do corrente ano de 2018. Portanto, de um ano para o outro, nós vamos quintuplicar a fatia do Orçamento Geral do Estado para a agricultura, que era irrisória, eu diria mesmo vergonhosa,
era de apenas 0,3% e vai passar para 1,6% em 2019. É suficiente? Não é? Evidentemente que não é suficiente, mas é bem melhor. Se quintuplicou, é bem melhor. Mas talvez importa dizer que este incremento do orçamento da agricultura destina-se sobretudo a programas virados ao apoio à agricultura familiar. Os fazendeiros, esses têm como resolver o seu problema, vão à banca e, desde que provem que têm capacidade de reembolso, resolvem o seu problema. O mesmo não se passa com os camponeses. O Estado tem o dever de apoiar continuamente os camponeses. E a forma que encontramos é essa de incrementar em 5 vezes os recursos que serão postos à disposição dos programas de apoio à agricultura familiar. E esta estatística não é tudo para responder à sua pergunta. Ontem mesmo recebemos, aqui em Luanda, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, com quem negociamos e conseguimos a aprovação de um programa alargado de financiamento a Angola no valor de 3,7 mil milhões de dólares, dos quais muito próximo de 1 mil milhão já estão nas nossas contas desde há dias. Nos próximos 3 anos entrará o resto até atingir o teto de 3,7. Com um período de graça de 4 anos e meio, a contar de agora, e um período de reembolso ou de maturação de 10 anos e meio. Daí a razão eu ontem ter dito que nenhuma outra instituição no mundo oferece essas condições, e com uma taxa de juro anual variável, mas que em momento nenhum ultrapassará os 3% ao ano. Portanto, são condições. O Executivo angolano conseguiu negociar um programa alargado de financiamento com esta instituição em condições que nos parecem ser bastante boas. Nós não conseguimos isso com mais nenhuma instituição de crédito. 2,5% até 3% de taxa de juros anual, reembolsável em 10 anos, 10,5%, neste valor. Portanto, só daqui a 4 anos e meio é que começamos a pagar ou a reembolsar este financiamento. Durante todo o período de vigência do programa, que é de 3 anos, Angola não vai pagar absolutamente nada, para que as pessoas melhor entendam quando nós dizíamos ontem que as condições são das melhores possíveis. Este programa alargado de financiamento vem precisamente para reforçar a capacidade do Executivo em resolver os problemas da população. Todos os problemas sociais e não só da população. Garantir o êxito do programa de diversificação da economia, aumentar as exportações, reduzir com isso as importações, aumentar o volume de receitas cambiais não petrolíferas e, consequentemente, aumentar a oferta de emprego para os nossos cidadãos. Portanto, penso ter
esclarecido o que me foi solicitado. Chamo agora o colega do Jornal de Angola. Bom dia, Sr. Presidente. Sou Santos Vilola, do Jornal de Angola. Sr. Presidente, eu gostaria de saber como é que está o processo de exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, o líder da UNITA. Ouviu-se falar de uma séria desentendimento entre a família e o governo em relação a um exame de DNA. Como é que está esse processo, Sr. Presidente? Obrigado. Bom, não se trata propriamente de um desentendimento com relação a esta questão específica que colocou do exame do DNA. O que se passa é que a UNITA e a família, ainda na vigência do anterior executivo, solicitou que o governo fizesse a exumação e a trasladação dos restos mortais do Dr. Jonas Savimbi. O que, por razões de diversa ordem, acabou por não acontecer. Não é isso que está em questão. A verdade é que, imediatamente após a minha investidura, nós não só ouvimos pela comunicação social intervenções de políticos da UNITA a solicitar que o atual executivo desse continuidade e concluísse com este processo. Como se não bastasse, eu recebi em audiência o Sr. Isaías Samacuva, líder da UNITA, que, entre outras questões que me trouxe, colocou também este problema. Eu procurei inteirar-me do histórico. O que me foi dito é que já tinha sido criada uma comissão para tratar deste assunto, e o que fiz foi reativar essa mesma comissão. Essa mesma comissão foi reativada e começou de imediato a trabalhar, quer com a direção do Partido UNITA, quer com a família. Portanto, a UNITA queixava-se de lentidão neste processo. E nós procuramos satisfazer a sua ansiedade de ver o caso resolvido o mais rapidamente possível. E assim o fizemos. E trabalhando sempre em conjunto, portanto, a comissão do Executivo, a direção da UNITA e a família, no sentido de tornarmos realidade o desejo quer de uns, quer de outros. E o que devo dizer é que, neste momento, no que ao Executivo diz respeito, nós estamos em condições de realizar esta operação a qualquer momento. Mas não encontramos, paradoxalmente, da parte da direção da UNITA, sobretudo, a mesma vontade. O que choca com a ansiedade demonstrada meses atrás. Hoje não tem pressa. Primeiro diziam, o governo anda rápido, que a gente quer esta operação realizada. O governo andou rápido e diz, estamos em condições de realizar a operação. E a resposta que estamos a ter é que, não, tenham calma, que nós agora não temos pressa. Mais palavra, menos palavra, é isso.
Com relação ao exame de DNA, não há nenhuma contradição. O que ficou acordado é que, uma vez feita a exumação dos restos mortais, quer o governo, quer a família, vão fazer, a partir de amostras, o tal exame de DNA para confirmar que efetivamente são os restos mortais dele. Portanto, o governo faz, a família também faz. Isto está acordado. Nós estamos preparados para fazer. E logo a seguir, depositar os restos mortais na localidade escolhida pela direção da UNITA e pela família. Portanto, é preciso que a opinião pública saiba do que realmente se está a passar. O que se está a passar é isso. É que, por um lado, pediram-nos pressa, mas hoje estão-nos, por outras palavras, a pedir que aguentemos mais um pouco, que não corramos. Nós não estamos a correr. Não estamos a correr. Estamos em condições de o fazer a qualquer momento. Muitas famílias angolanas gostariam que o Estado angolano também os ajudasse a localizar os restos mortais dos seus familiares tombados durante o conflito armado. Localizar, exumar, trasladar. Bom, quem tem essa possibilidade está a querer desperdiçá-la. Portanto, é um caso para pensar. Rádio Nacional de Angola. Muito bom dia, Sr. Presidente. Manuel Esperança, Rádio Nacional de Angola. Sr. Presidente, a abertura informativa nos órgãos públicos tem vindo a ser uma marca muito notada do seu mandato. Esse processo vai continuar, entendo que os órgãos públicos têm contribuído para aprofundar a democracia no país. Temos um espaço público mais plural nos últimos tempos. Muito obrigado. Está a perguntar ou está a afirmar? Estou a perguntar a Sua Excelência. A minha apreciação é que sim, que temos um espaço público mais aberto. Mais aberto e é para continuar. Portanto, não sei se há algum sinal, sentiu algum sinal de recuo. Se sentiu, é um falso sinal, porque não existe a intenção de recuar. Agência France Press. Daniel Frederico, Agência France Press. Senhor Presidente, a minha questão vai sobre o Islão. Angola, ao que consta na Constituição, diz ser um Estado laico. E ao que consta é que é um dos únicos países em África que ainda não aceitou oficialmente o Islão, ou a religião islâmica, cuja sua coexistência nos últimos anos tem sido marcada com atos de encerramento de mesquitas, condenação dos seus fiéis por estarem a ler livros. Senhor Presidente, eu gostava de saber até que ponto é que estas ações do governo angolano podem beliscar a imagem do país perante a comunidade internacional. Bom, os dossiês são para ir sendo resolvidos. Nós tivemos durante muitos anos o dossiê Rádio Eclésia, expande, não expande, expande, não expande. Este é um dossiê que hoje pertence ao passado, portanto está ultrapassado, está resolvido. A questão do reconhecimento do islamismo em Angola, sabe que, se por um lado a Constituição diz que somos um Estado laico, e somos de facto, por outro lado há aspectos de ordem cultural que também devem ser tidos em conta, nomeadamente o facto de maioritariamente Angola ser, ou Angola não digo, mas a população angolana ser maioritariamente cristã, tanto de várias confissões cristãs, não só a católica como outras.
Bom, isto não é fator impeditivo para a não permissão de outras confissões. O que se passa é que ela não está reconhecida, mas não se pode dizer que aqueles crentes nessa religião que estão impedidos de praticar. Tanto é assim que até a praticam na via pública, pelo que é do nosso conhecimento, encerrando vias, dificultando a vida do cidadão comum no dia a dia, e nunca ninguém os molestou pelo facto de estarem a rezar na via pública, que até é um local impróprio. Portanto, é uma questão que para nós não é tabu. Nós temos que enfrentar as questões de frente, com frontalidade, e as entidades competentes com certeza que estão a analisar quer esta, quer a aprovação de outras confissões religiosas que têm pedidos feitos e ainda não estão autorizados. Portanto, não se pode destacar apenas esta, mas ela se enquadra num grupo de umas quantas que ainda não estão autorizadas. O processo decorre e vamos aguardar o seu desfecho. E dizer que não é verdade que as pessoas são detidas pelo simples facto de serem apanhadas a ler o Corão. Isto eu desminto categoricamente. Portanto, não há ninguém que, estando a ler o Corão, é detido só pelo facto de que está a ler o Corão. Isso é falso. Não deve ser o Corão, não acredito. Não foi ao Corão, por lerem livros. Tá, foram livros apenas. Você disse que era o Corão, né? Sim, e nós temos 4 pessoas condenadas, foram condenados no ano passado a 3 anos de prisão pelo Tribunal Provincial de Luanda, estão na comarca de Viana. Bom, nós recebemos, então devia ter sido concreto, ia direito ao assunto. Nós recebemos há bem pouco tempo alguns representantes da sociedade civil, alguns, não são todos, evidentemente, tanto presidentes de associações cívicas, que colocaram muitos problemas e entre os quais colocaram este caso concreto e um outro. E eu prometi averiguar e dar uma resposta nos próximos dias. Portanto, o Ministério da Justiça está a analisar este caso e um segundo, que assim de repente não me lembro, mas se eu prometi pelo menos ver o que é que efetivamente aconteceu. Isso está sendo feito e aguardemos também pelo desfecho. Luanda, antena comercial. Boa tarde, Sr. Presidente. João Armando, da Luanda Antena. Hoje de manhã tem-se falado aqui de muitos assuntos. Eu penso que o assunto mais importante hoje, o maior desafio do país, são as desigualdades sociais, porque sem eles não há paz, não há desenvolvimento económico. Neste aspecto das desigualdades sociais, eu gostava de o questionar sobre medidas concretas para atenuar estas desigualdades sociais. De um lado, a implementação do subsídio de desemprego. Por outro lado, a criação do rendimento mínimo. Por outro lado, a indexação dos salários da função pública à taxa de inflação. Isto por um lado. Do outro lado, a tributação das fortunas. Aquilo que será também a taxação das mais-valias financeiras. E aquilo que será também, possivelmente, um quadro legal e tributário mais apertado para a banca comercial, que ano após ano multiplica os seus lucros à boleia, se assim poderemos dizer, dos títulos e das obrigações do Tesouro, que na verdade é a boleia do próprio Estado. Eu coloco estas questões porque vamos ter aí também um período agora importante, que são estas privatizações, obviamente, toda a privatização do património do Estado, que se pode correr o risco de assistirmos àquilo que é uma segunda versão do que se chamou no passado acumulação primitiva de capital,
que pode entregar a uma elite específica e contribuir ainda mais para essas desigualdades sociais? Eram estas questões. Queria-lhe só desejar um bom Natal a si, à sua família e a todo o seu governo. Bom, eu fico muito satisfeito quando o jornalista, em vez de fazer perguntas, dá respostas, que é o seu caso. Isso poupa-me o trabalho de ter de repetir a resposta que acabou por ser dada por si próprio. Portanto, é função do Estado zelar pelas camadas mais desfavorecidas da população. E há várias formas de o fazer. Já tudo está inventado, nós não vamos inventar nada. Vamos fazer aquilo que as economias de mercado, regra geral, fazem um pouco pelo mundo fora, evidentemente com as adaptações que se impõem, consoante a realidade de cada país. Portanto, isso vai ser feito. Em todas as economias, em todas as sociedades, há ricos, há classe média, há pobres e há muito pobres. A missão do Estado é criar condições no sentido de que a percentagem entre uns e outros seja, entre aspas, aceitável. Portanto, uma sociedade não pode ter 90% de pobres ou muito pobres. Da mesma forma que também não pode ter 90% de milionários. Portanto, isso é impensável. Tem que ter todas essas franjas, tem que ter ricos, com dinheiro ganho de forma limpa, se quisermos falar em linguagem clara e simples. Portanto, ser rico não é crime, o rico não é necessariamente corrupto, isso que fique bem claro. Nesta nossa luta contra a corrupção, nós não estamos a lutar contra o rico, porque se não houver rico, não há riqueza. E o país tem que ter riquezas. Os ricos têm que dar emprego aos pobres. Portanto, tem que haver ricos, desde que não atropelem a lei e as normas que qualquer sociedade define como limites. Isso para dizer que se a pobreza atingiu níveis assustadores, o Estado deve tomar medidas no sentido de fazer baixar consideravelmente esses níveis considerados assustadores de pobreza. Com um conjunto de medidas que eu não vou aqui enumerar, algumas delas o senhor jornalista acabou de o fazer. Eu peço desculpas, a segunda questão. Acabou por pôr duas perguntas. A última. Privatizações, pronto. Sim, senhora, privatizações. Bom, nós queremos fazer as privatizações de forma correta. Ou seja, nós não vamos entregar o património do Estado a nenhum grupo específico de bandeja. Não vamos fazer isso. Porque, aliás, é isso que nós estamos a combater. Se fizermos isso, então é melhor irmos para casa, né? Não estamos a fazer nada. Nós queremos privatizar de forma correta. E as formas corretas são conhecidas. Por via do concurso público, por via da Bolsa de Valores, se existe, por via do mercado de capitais, que no fundo é um embrião da Bolsa. Portanto, será por esta via que a privatização vai ser feita. Nós não vamos tirar do Estado para entregar a algum privilegiado. Portanto, fique descansado que isso não vai acontecer. A agência Angola Press. Boa tarde, Sr. Presidente. Eu sou Elias Tumba, jornalista da ANGOP. Duas das questões foram ultrapassadas, mas ainda assim vou colocar uma pergunta alternativa.
Em janeiro último, quando aqui estivemos na primeira conferência de imprensa, ou na primeira entrevista coletiva, o senhor Presidente falou da necessidade de reduzir a máquina da função pública. Envolvido praticamente um ano desde que disse isso, pondera avançar com despedimentos na função pública em 2019. Muito obrigado. Bom, esta é uma questão que é melindrosa, porque nós estamos com uma taxa de desemprego de cerca de 20% e todas as ações que levem ao crescimento dessa taxa devem ser sempre muito bem ponderadas. O seu colega, que o antecedeu, disse muito bem que as privatizações geram, de uma forma geral, mais desemprego. Portanto, a sociedade ganha por um lado, mas perde por outro lado. O privado que ficar com as unidades privatizadas há de querer ficar, vai fazer estudo de viabilidade do negócio e vai ficar com a mão de obra estritamente necessária, deixando o excedente à responsabilidade do Estado. Quando nós nos referíamos à redução da máquina do Estado, isso é para ser feito por fases, começando pela composição do próprio Executivo, que hoje não tem os 35 ministros que tinha antes, tem pouco menos de 30. Bom, e outras medidas de contenção das despesas, no geral, que não passam apenas pela redução do pessoal administrativo, mas que é uma forma de despesa, mas há outras despesas do Estado que importa reduzir e que, ao longo do mandato, com certeza que de forma gradual vamos reduzindo. Não queremos nada feito de forma muito brusca, só pena de depois resolvermos um problema e abrirmos dois novos problemas. Última questão, Sr. Presidente, prensa latina. Bom dia, Sr. Presidente. Eu lo voy a torturar doblemente. Voy a falar em espanhol, pero divagando. En su primer año de gobierno no ha visitado ningún país de América Latina. ¿Cuál es la estrategia del Ejecutivo en relación con esa región del mundo? Y una segunda cuestión, si es posible, ¿cuál es la posición de Angola en el retraso de las elecciones en la vecina República Democrática del Congo? Obrigado. Sim, de facto, nos 15 meses do meu mandato não visitei nenhum país da América Latina. Mesmo assim, há quem seja da opinião de que passeei demais, como se tivesse passeado. Estive em serviço a favor de Angola, a favor do país, e mesmo assim não deu para estar em todo o sítio onde eu gostaria de estar. Mas tenho tempo para fazer isso. Não tinha que o fazer necessariamente no primeiro ano do meu mandato. Portanto, nós vamos visitar, não digo todos, mas alguns países também da América Latina. Em princípio, o que eu posso garantir é que está mais ou menos já palavrado entre eu e o meu homólogo cubano, Díaz Canelas, visitar Cuba ou no fim do primeiro trimestre do ano, 2019, ou no início do segundo trimestre do ano. Trimestre. Portanto, em princípio, com relação a Cuba, está mais ou menos assegurado, bastando apenas que, a nível das diplomacias, se acertem em concreto as datas da visita. Com
RDC. Em relação ao nosso vizinho, nosso país vizinho, RDC, eu não tenho opinião. Portanto, eleições num país são uma matéria que, em princípio, tem a ver com o próprio país, as autoridades do país, os partidos políticos, os concorrentes e não concorrentes, a sociedade civil. É evidente que gostaríamos todos de ver que elas tivessem lugar na data inicialmente aprazada, mas também acredito que terá havido razões objetivas de força maior que levaram ao adiamento das eleições por cerca de uma semana. Portanto, só os próprios congoleses sabem das razões reais que levaram a esta decisão. Eu penso que por 7 dias o importante é que elas tenham lugar. Não serão no domingo, mas que tenham lugar. E nota-se que houve a preocupação de ser ainda neste ano de 2018. Portanto, não se quis passar para o ano seguinte, nem que fosse no dia 1 de janeiro, já seria de 2019 e não 2018. Portanto, os nossos votos são que o ambiente melhore consideravelmente. Sabemos que existe alguma turbulência, alguma agitação, que é normal nos processos eleitorais, desde que não haja mortos e feridos. Portanto, quando há mortos e feridos é sempre de lamentar. O nosso desejo é que nesta uma semana que falta, que as coisas voltem completamente à normalidade e que se crie, portanto, o ambiente para que os cidadãos possam exercer no dia 30, de forma sossegada, o seu direito de escolher os dirigentes que vão estar à frente do país nos próximos anos. Senhor Presidente, muito obrigado pelo seu tempo. Caros colegas, terminamos assim a nossa segunda entrevista coletiva. Festas felizes até para o ano. Muito bem, está então concluída esta entrevista coletiva, a segunda deste ano e a segunda do seu mandato. O chefe de Estado angolano prepara-se então para deixar os jardins do Palácio Presidencial. Hoje, para além, obviamente... Tanto há um jornalista que desejou-me, a mim e a minha família, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Eu gostaria de agradecer. Penso que ele não terá falado apenas em seu nome, terá falado em nome de todos os presentes. Portanto, eu agradeço este sentimento. Mais uma vez, muito obrigado. E dou por encerrada a entrevista coletiva. Muito obrigado. Uma forma também de desejar aos jornalistas aqui presentes e não só um Natal que transmita a paz e a harmonia entre as famílias. É o ponto final desta entrevista coletiva aqui dos Jardins do Palácio Presidencial. É a segunda, como dissemos há pouco, a segunda entrevista coletiva de João Lourenço desde que assumiu o poder, e hoje neste encontro aberto e respondendo a todas as questões dos jornalistas presentes. Foram 20 órgãos de comunicação social, alguns com presenças de 2 ou mais jornalistas, pelo que foram também muitas perguntas. Esta conversa com jornalistas terá durado mais de 1 hora, pelo que muitos dos assuntos, muitas das questões aqui trazidas foram efetivamente merecedoras de resposta do chefe de Estado. Impõe-se obviamente que Chiesa Silvestre as devidas análises no estúdio. A qualquer momento vamos, em caso de necessidade, voltar à antena. O certo é que esta conversa com jornalistas irá ter espaço, obviamente, em próximos tempos de informação da Televisão Pública de Angola, pois será o tema do dia de hoje.